Bom, então é isso. Bom dia mais uma vez aí para todos. Hoje não é um dia comum, não é só mais uma manhã. Estamos fechando um ciclo. Maravilha. Deveria ter aqui fogos de artifício para estourar nesse momento, comemorar essa, essa conclusão. Conclusão de fecharmos um ciclo. Começou no dia 19 de janeiro e como nós colocamos, estamos agora no dia, hoje é 19 de fevereiro. Completando aí 30 dias. Foram 30 dias, sim, acordando mais cedo, talvez 5 minutos, 10 minutos, talvez 20 minutos, talvez 30 minutos, até talvez uma hora. Mas, acima disso, foram 30 dias escolhendo postura. É isso aí, escolhendo postura. E postura, pessoal, muda destino. Isso é que eu tenho aprendido e eu tenho compartilhado com vocês. Então, vamos agradecer ao Pai mais uma vez, essa oportunidade que Ele nos dá, estamos aqui reunidos. E ele está no meio de nós, eu não tenho dúvida. O que começa como um desafio precisa virar decisão. Esse é o tema de hoje e vamos agradecer ao Pai exatamente nesse momento. Pai, obrigado por uma manhã, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo acordar, obrigado pelo Senhor nos dar essa oportunidade de despertar para o nosso dia, Pai, transformando esse nosso desafio em uma decisão. Sabemos que o desafio, sim, Pai, tem data para início e tem data para conclusão. Mas a disciplina pessoal tem que ser mantida, que a decisão já foi tomada. Daqui para frente, todos nós vamos sim ter uma disciplina de toda manhã buscar essa direção, buscar o controle do nosso dia. Porque se tem algo que nós aprendemos nesses 30 dias, Pai, foi reconhecer, sim, que o Senhor colocou em nós capacidade para superar os desafios, superar a oscilação, superar cansaço, desânimo e muitas vezes vontade de desistir. Em alguns momentos, podemos dizer que até desistimos, mas foi questão de segundos, minutos ou de horas, porque entendemos, sim, que essa é uma direção que nós temos que tomar para que tenhamos, sim, o nosso dia sendo controlado por nós. Que algo externo ou alguma palavra externa não nos atinja nesse momento, Pai. Ou seja, tudo aquilo que for contrário à tua palavra que caia sobre terra, porque nesse momento estamos, sim, compartilhando contigo as nossas intenções, mas a tua vontade, Pai, é que vai prevalecer. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A vontade do Pai é que vai prevalecer. E a vontade do Pai é sempre a melhor para nós. Mesmo que em algum momento a gente possa não estar entendendo dessa forma, mas a vontade do Pai sempre foi e sempre será o melhor para nós. Desde, é claro, que nós façamos a nossa parte, nós vamos ao encontro dessa vontade dele. Bom, pessoal, então, já que nós passamos aí pela oração de abertura, e tem sido também de grande aprendizado para mim. Algumas vezes até eu escrevo uma linha de oração, mas eu falo para vocês que nessa última semana eu até esqueci de escrever. Eu tenho procurado falar aquilo que eu tenho dentro do meu coração, mas principalmente aquilo que eu tenho tido de direção para esse primeiro contato aí com vocês. Bom, renovação diária. Por que renovação diária, Sandro? Vou trazendo aqui para vocês já o texto de Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. Eu falei, eu tenho que trazer um texto que sintetiza tudo que nós fizemos ou que estamos fazendo. E olhando esse texto bíblico, que fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é isso, é uma renovação diária. Toda manhã é nova oportunidade. Toda manhã é nova oportunidade. Se nós, por algum motivo, tivemos oscilações ontem, ou tivemos algo que nós até colocamos para executar, para fazer, e não fizemos, toda manhã renova essa oportunidade. E Deus é tão maravilhoso que nos dá essa oportunidade todos os dias. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos fracassos, com as nossas dúvidas, com os nossos desânimos, com talvez em algum momento até falta de gratidão.
porque algumas vezes eu vou falar por mim, claro. Deus já me dava várias coisas e eu não agradecia ao mesmo. Porque para mim, aquilo que estava acontecendo, ou que aconteceu, era fruto simplesmente da minha força, da minha vontade. E na releitura de algumas coisas que aconteceram, e não precisei voltar muito tempo, nos últimos anos ou nos últimos meses, eu percebi o quanto a mão do Pai sempre esteve comigo. E isso eu agradeço a Ele, não tem nem proporção. É muito grande quando você percebe que o Pai está contigo, porque Ele te tira de algumas situações que você fala, mas como é que eu entrei, como é que eu saí? Eu entrei muitas vezes pela minha vontade, vamos dizer assim, pela minha força, mas Deus me ajustou e eu consegui reverter alguns quadros que aconteceram comigo nos últimos meses e nos últimos anos. Mas é isso aí, toda manhã é nova oportunidade. Então temos que colocar nesse formato, até porque, porque se eu olho, eu tenho que ter força, nós temos que ter forças para continuar, pessoal. Um ponto que até eu fiz ontem uma reflexão de qual vai ser os meus próximos passos a partir de amanhã, no sentido desse horário. Eu até coloquei lá no grupo, eu tenho a minha leitura do devocional toda manhã. Claro que algumas vezes eu sou muito sincero, eu não consigo fazer, eu não conseguia fazer, essa talvez seja a palavra mais certa, porque antes desse desafio, eu acordava não direcionado para algo, mas principalmente por ter esse contato matinal ou sendo o primeiro contato com o Pai. Eu sei que cada um de nós podemos ter um modelo de acordar ou de despertar. O modelo de acordar não, porque é o pai que nos acorda, mas do despertar. Tem alguns que despertam mais tarde, tem alguns que despertam até pela manhã, mas não tinham uma direção. E quando houve esse projeto do desafio, tem vários, tinha várias intenções, mas eu pedi ao pai para que a vontade dele fosse colocada nessas intenções, que não era só minha, mas também de vocês. E eu tenho certeza que isso sim foi atingido. Tudo aquilo que vocês comentaram ontem ou responderam para mim em relação às perguntas, eu não cheguei a olhar todas, mas olhei algumas. Mas aqueles que porventura ainda não respondeu, respondam. Que é importante saber o que é que você viu de ganho, né, e o maior desafio que você teve nesses 30 dias. A resposta de vocês já me deram essa clareza, que sim, nós atingimos a nossa intenção, mas com certeza a vontade do Pai. Porque olha só, em primeira carta de Coríntios 15:58, fala o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Uma das frases que eu mais vi, que eu mais escutei, que algumas pessoas mandaram até áudio para mim, foi constância. Constância é decisão diária. Não foi eu que falei, foram alguns de vocês falaram essa palavra constância. Alguns de vocês citaram exatamente como é bom ter essa constância e saber, sim, cada dia que isso virou uma rotina e essa rotina traz benefício para vocês, para nós. Eu fiquei realmente bem feliz em saber que vocês colocaram algumas frases, que é a opinião de vocês, mas aquilo que nós compartilhamos aqui. Por isso que eu quis trazer dentro da palavra um texto que refletisse isso. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Se eu tinha uma ideia, e isso eu coloquei para vocês, amanhã, amanhã, define o tom do dia. Essa foi um dos, vou chamar assim, alicerces para o desafio das primeiras horas. Eu coloquei aqui o que realmente foi o desafio das primeiras horas, ou o DPH. Amanhã define o tom do dia. O DPH nunca foi só sobre horário. No início, eu lembro que algumas pessoas falavam, Sandro, o desafio é acordar às 5 horas ou às 5h21. Não, o desafio não é acordar 5 horas ou às 5h21 ou até antes disso.
Então, não foi sobre eu acordar cedo. Não foi sobre transmissão, ou seja, transmissão no sentido de você transitar de um momento para o outro, simplesmente. Foi simplesmente isso. Opa, voltando aqui. A consciência, a questão do governo, o governo da nossa mente, o governo do primeiro pensamento, o governo da primeira reação. Quem começa o dia reagindo, passa o dia reagindo. Quem começa o dia decidindo, passa o dia decidindo. Essa foi o principal pilar, ou os principais pilares do DPH. Por que eu quis trazer dessa forma? Porque até na própria, vou chamar assim, síntese de tudo aquilo que vocês colocaram, e eu estou colocando aqui como feedback, consciência é o começo da disciplina. Por quê é o começo da disciplina? Porque eu ouvi de vocês. Eu ouvi de vocês. E algo para mim ficou muito claro. Eu sei que nós vamos ter ainda algumas respostas, e essas respostas eu tenho quase certeza que vai coincidir com algumas que eu já recebi. Mas, se para mim ficou muito claro, eu sei que não foi fácil. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que o sono pesou, e cada um de nós tem uma forma de controlar, ou melhor, buscar sair daquela sonolência do acordar ou do despertar. Eu sei que a rotina apertou em alguns momentos, porque também era uma questão de organizar essa rotina. Porque se na sã consciência você for analisar que ao acordar, você já tem uma rotina acelerada, praticamente pula da cama, já sai correndo, só algo não está adequado. Né? Porque isso é até uma questão física. Ao acordar pelo pai e ao despertar, tem que ser, eu usava um termo, talvez no meu amigo, os meus amigos mais experientes, vamos dizer assim, eles vão lembrar de uma palavra que era slow motion. Slow motion é você fazer de uma forma devagar, você fazer de uma forma, vamos dizer, se aquecendo. E eu até também usei esse, não usei slow motion, né, que é um termo muito antigo, vamos dizer assim, mas quando eu pensei também no nome do desafio, e alguns de vocês até colocaram, até as pessoas que estão comigo no gestão financeira, pessoal, quando eu falei, nós vamos ter um desafio, o pessoal pensou que estava sendo conectada ao curso de gestão financeira, que é gestão financeira e investimento, e até o curso do vermelho ao azul, que é o outro curso que eu tenho aqui com vocês, aqui com a igreja. Mas não era necessariamente isso, não necessariamente, mas tinha no final tinha uma base para isso, era o quê? Era o aquecer. Porque se na parte financeira a gente tem que ter um controle, porque nós compartilhamos várias vezes que se nós temos hoje uma renda e se nós temos um custo ou uma despesa mensal, 100% de certeza que a maior parte dos nossos custos, eles vêm em decorrência da nossa mente e do nosso coração. Se nós estamos no vermelho na questão do saldo bancário, é porque a gente não teve o controle da nossa mente e o controle do nosso coração. Porque os gastos, sim, são, e 100% de certeza, pessoal, eles estão diretamente atrelados à sua mente e ao seu coração. Foi isso um dos pilares do curso do Vermelho ao Azul e também da gestão financeira. E a gestão financeira e investimento, que é um curso voltado mais à parte de investimento, nós também tivemos essa, vamos dizer, essa capacidade de entender que mesmo a gente tendo um conhecimento de algo, a gente tinha receio de fazer, ou tem receio de fazer. Por quê? Questão mental, questão do coração. E isso está voltado à parte financeira. E eu falei assim, poxa, para que nós possamos ter o controle financeiro, a gente precisa ter o quê? O controle da mente, o controle do coração. Só que isso não pode ficar restrito à gestão financeira. Isso tem que ficar para o nosso dia. Aí foi quando eu falei, poxa, eu tenho que fazer esse aquecimento. Eu tenho que fazer esse aquecimento com as pessoas que estão comigo, mas se houver outras pessoas interessadas, porque isso não serve só para a questão financeira.
não serve só para a questão financeira. Serve para a questão financeira, sim, mas não só para a questão financeira. Serve para tudo. É você ter o domínio do seu dia e à medida que nós vamos treinando, praticando esse treino, nós percebemos o quanto isso nos ajuda a ter o controle do dia e controle de todas as áreas da nossa vida. Área pessoal, área familiar, área profissional, área ministerial. E agradeço aquela pessoa que falou que também ajudou nessa parte ministerial da mesma. E área financeira. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu queria ter algo que fosse esse intervalo entre o momento que nós paramos os cursos, que foi lá o ano passado, em dezembro, novembro, até o momento do recomeço. Porque até o próprio recomeço, todo momento, havia uma dúvida no meu sentido. Não para mim, porque eu, graças a Deus, eu continuo estudando e até esse ano eu tenho mais estudos, mais cursos a fazer do que os anos anteriores, porque eu quero continuar avançando, eu quero diversificar, eu quero aprender, eu quero compartilhar mais. Mas quando houve esse desafio, essa consciência para mim foi clara. Eu falei, poxa, tudo começa na disciplina. E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Se algum momento, isso não aconteceu, mas se algum momento, quer dizer, aconteceu, o sono pesou, a rotina apertou, o horário foi difícil, mas ninguém falou em desistir. Quando eu falo ninguém falou em desistir, se houve aqueles que desistiram, mas foi uma decisão. E como eu comentei ontem, eu respeito a decisão, porque em algum momento da nossa vida é importante tomar essa decisão até de desistir. Porque talvez não, a desistência é porque naquele momento, se for uma desistência com uma decisão, é porque não chegou o momento para você. A decisão também ela tem que ser usada dessa forma. O que não pode é desistir por entender que não tem capacidade, por entender que não tem força, por entender que é fraco. Não. A desistência, no sentido de falar, olha, nesse momento eu não vou fazer, porque nesse momento eu tenho algo mais importante. Normal, isso é normal. Normalíssimo. Normalíssimo. E respeito e agradeço muito por isso que eu até falei para algumas pessoas que, pessoal, nós vamos continuar sendo irmãos de igreja, irmãos em Cristo, mas principalmente tendo respeito ambos, porque vocês me conhecem, eu conheço cada um de vocês nesse sentido. Desistir não é nada contra o Sandro, né? Não é nada. Algumas pessoas falam, Sandro, mas, cara, não é nada contra o Sandro. Não é nada contra o Sandro. Eu sei disso. Eu sei do carinho que vocês têm por mim, como vocês sabem do carinho que eu tenho por vocês também. Certo? Então, eu falo para vocês assim, algumas pessoas falou de ajustar. Que bom, falou de ajustar. Na palavra, no pensamento. Pô, que bom. Não foi eu que falei, são vocês que falaram. Vocês falaram aqui, Sandro, agora que eu percebi que sim, eu tenho trabalhado modo de falar, modo de pensar, e falo para vocês, continuem. E vocês falaram também em continuar. Teve quem disse que aprendeu a controlar a mente desde o primeiro pensamento. Teve quem disse que entendeu que oração precisa virar ação. Vocês que falaram. Quando eu falo isso, amanhã define e a consciência começa a comer disciplina, teve quem disse que o hábito muda o que parece impossível. Olha mesmo, teve quem disse que o hábito muda o que parece impossível. Isso é maturidade, pessoal. E com a glória de Deus, se o DPH veio com essa intenção de não criar perfeição, de forma alguma, mas criar consciência. E eu posso dizer para vocês que essa consciência sim está criada. E se esse desafio criou essa consciência, eu tenho certeza que a próxima etapa vai continuar. E qual seria a próxima etapa? Eu fiz uma comparação daquilo que eu chamo de disciplina e daquilo que nós chamamos de desafio. O que seria desafio simples? Desafio tem prazo. Ou seja, então deixa eu
Agora, deixa eu organizar algo realmente, na minha visão, que é extremamente importante nesse momento. Desafio tem prazo, como o nosso desafio teve, 30 dias. Disciplina não precisa de prazo. Exatamente. Disciplina não precisa de prazo. O desafio, com certeza, nos tirou de um lugar. A disciplina vai nos manter nesse caminho. E eu até uso mais uma palavra mais, vamos dizer assim, bonita. Eu chamo o desafio de um evento de 30 dias, onde houve movimentação, onde houve desequilíbrio em algum momento, onde houve um equilíbrio em um segundo momento, onde houve uma constância, uma consciência e principalmente uma decisão. Se a tua decisão ou se a sua decisão for permanecer nesse avançar, continue, não pare. Você já avançou 30 dias. Mesmo aqueles que, de repente, faltaram 1, 2, 5, 10 dias, 15 dias. Como eu falei para vocês, a oscilação faz parte do treinamento. A dor faz parte do treinamento. Mas o mais importante é você ter essa consciência que, sim, o desafio mudou. Vou usar até o verbo mudou. Não vai mudar. Mudou algo em você. Não podemos perder essa oportunidade. E é por isso que eu estou trocando a palavra. Não vou usar mais desafio, vou usar a disciplina. Porque é a disciplina que vai sustentar nós. Então, se o desafio termina hoje, pessoal, a decisão continua amanhã. E eu espero realmente, não espero não, tenho certeza que vocês vão continuar, porque existe uma frase que eu vou trazer aqui para vocês, que eu, até pelas devolutivas de vocês, eu percebi isso. É a que eu chamo de maturidade sem peso. Ninguém aqui está querendo a perfeição. Porque nós não somos perfeitos. Não somos e não vamos ser perfeitos. E o bom é exatamente quando vocês trouxeram, e a pergunta talvez foi bem colocada, né? Não era somente aquilo que estava trazendo de benefício, mas aquilo também que é um desafio. Mas esse desafio vai ser trocado agora por essa disciplina. Porque algo que me alegrou muito nesse feedback que eu recebi de você foi exatamente nessa linha, melhorar mais sem peso. É avançar sem ter essa carga pesada que eu tenho que ter perfeição, eu não posso faltar. Não faltar, pessoal, tem que ser tratado como vamos dizer assim, uma consequência de algum fato. Só que esse fato tem que ser visto exatamente como um fato. E ele, consequentemente, ele tem que ser trabalhado para que você consiga e continue a caminhar. É a palavra que mais vocês falaram, constância. Então, disciplina não é rigidez. Disciplina daqui para frente é direção. Não é só cobrar até quebrar. É ajustar até consolidar. Se eu falo que não é perfeição, é constância, eu vou trazer mais duas palavrinhas que me falaram muito nos meus ouvidos esses dias. Ajuda e ajudar. Olha só, que duas palavras bonitinhas. Ajuda e ajudar. Eu compartilhei com vocês e nós temos a sintonia, porque eu não queria criar dependência de grupo. Eu coloquei para vocês, o Sandro vai continuar aqui, em nome de Jesus, todos os dias, fazendo a sua disciplina, buscando a sua direção, buscando os seus ajustes, as suas correções. O Sandro é imperfeito, o Sandro falha, o Sandro tem fraqueza, né? Mas eu vou continuar. E eu não queria criar dependência, no sentido de falar, eu avanço porque eu tenho o Sandro. Vocês vão continuar tendo o Sandro. Em nome de Jesus, até a hora que Jesus entender que eu tenho que estar por aqui, nós vamos continuar compartilhando. Mas quando eu coloquei, eu não queria criar dependência, porque o intuito era realmente você criar essa sua própria disciplina. Porque até nos cursos de gestão financeira, por mais que eu faça uma aula, por mais que eu direcione vocês a ter um aprendizado, o aprendizado ele só vai acontecer se você fizer. Né? Mesmo algumas vezes eu até pegando na mão. Mas a decisão de apertar a tecla é sua. Ajuda e ajudar. Se em algum momento, e eu acredito que sim, pelas respostas que vocês têm colocado,
Eu falo para vocês que eu também precisei ajustar meu sono. Com a glória de Deus, eu tenho descansado com muito mais ânimo, com muito mais descanso. E isso é uma questão de disciplina, isso é uma questão de postura. É entender que isso sim está me ajudando, isso aqui me faz bem. Se me faz bem, porque eu vou desistir, porque eu vou parar, né? Eu não queria criar dependência de grupo, de forma alguma. Eu queria criar consciência. Isso, com certeza, foi criado. O desafio, pessoal, sim, termina hoje. Desafio termina hoje. Porque, como eu falei, o desafio tem data. E, glória a Deus, nós conseguimos concluir esse desafio, essa etapa. Mas a escolha continua sendo sua, ou nossa. Porque eu falo nós, porque é a minha também. Se você, e a minha também, exatamente, é a minha também. Se você percebeu que consegue governar melhor a sua mente, poxa, já valeu muito a pena. Já valeu porque é o intuito desse curso. Desse curso não, desse treinamento. Se você percebeu onde precisa ajustar, pessoal, maravilha. Mas não fique somente nesse entendimento. Faça. Como eu falei, entender não transforma, fazer transforma. E para mim está sendo realmente um momento de transformação. Eu falei para mim ontem, e compartilhei com o pai. Pai, eu vou deixar de ter esse desafio, mas eu vou ter uma disciplina porque agora é um estilo de vida. Eu vou ter 100% de usar até a palavra que a minha professora usava quando ela fazia chamada todas as manhãs na escola. Eu lembro que tinha um caderninho que ela ia anotar presença, presença, falta, presença. E a falta era com F maiúsculo e vermelho, e a presença era com P azul. Mesmo que eu não tenha a presença todos os dias, eu vou estar aqui todos os dias, entendeu? Eu não preciso estar fisicamente, mas eu já tenho isso na minha consciência, que amanhã é minha, no sentido de fazer a direção do dia. E toda manhã, quando eu sair para o trabalho, quando acordar, sendo acordado pelo Pai, mas despertar, eu vou tomar essa decisão. Por quê? Amanhã não precisa ser perfeita, pessoal. Não precisa ser perfeita. Mas precisa ter o ser intencional. Nós somos pessoas que apenas começam coisas. Melhor, nós não somos pessoa, corrigindo, nós não somos pessoas que apenas começam coisas. O desafio fez isso. Somos pessoas que constroem hábitos, governo da mente, postura, ação. E isso vai permanecer. Por que vai permanecer? Porque é exatamente isso que nós concluímos hoje. O desafio terminou, mas a disciplina vai continuar. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que vocês vão continuar. Eu ia até fazer agora a oração final, mas eu quero colocar, antes da oração final, um agradecimento a todos vocês. Obrigado por esses 30 dias que foram maravilhosos para mim e com certeza me ajudaram, estão me ajudando a manter essa minha disciplina. Na verdade, a retomar essa disciplina. E a disciplina não tem que ser com peso, tem que ser com alegria. E essa alegria vai me ajudar a superar os desafios, as lutas. Com muito mais, vamos dizer assim, sensação de que eu posso, eu consigo quando Deus está comigo. E Deus está comigo. E sempre compartilhar com o Pai esses momentos. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez e fazer uma oração final. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por esses 30 dias que foram abençoados pela tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor continua no meio de nós, vai continuar porque o Senhor sempre esteve no meio de nós, Pai. Em algum momento, sim, nós é que estivemos afastados do Senhor. Eu vou falar pessoalmente por mim, mas que algumas vezes, sim, Pai, eu conhecia o Senhor do falar, agora eu conheço o Senhor do caminhar. Obrigado por essa oportunidade, sim, através da tua palavra, Pai, ser usada para que eu possa, sim, fazer alguns ajustes, transformar alguns desafios em vitória, mas principalmente ter a consciência que a prática e a constância é que vai fazer cada dia mais nós termos esse relacionamento contigo.
nós conhecemos a, quais são a tua vontade, Pai. E a tua vontade nós sabemos que é sempre perfeita e agradável para nós. Por isso, agradeço mais esses dias que vão vir pela frente, eu tenho certeza que vão ser abençoadas em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Deixa eu só aproveitar. Como eu falei para vocês, né? Essa palavra constância, ela ficou muito, vamos dizer assim, fincado no meu ser, no sentido da minha mente. Eu falei, preciso compartilhar isso com eles. Então, eu fui buscar na palavra de Deus algo que tivesse relacionado, e tem muitas coisas em relação à constância, mas aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Deus nos trouxe até aqui, ele vai nos manter nessa disciplina que eu tenho certeza que nós vamos continuar. Seguimos confiando no processo que Deus iniciou. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, que nós possamos sempre lembrar disso. Deus está conosco, não só hoje. E é isso. Então, fique com Deus. Obrigado e até o próximo projeto. Deixa eu voltar aqui com vocês, só para agradecer a todos aí esses 30 dias maravilhosos aí. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo do fundo do coração. Agradeço a todos, sem exceção. Isso não é não é uma despedida, de repente, até amanhã, ou até domingo, ou até, sei lá, ou até hoje, né? Apesar que a Simone volta ao trabalho semana que vem, né, Simone? Isso mesmo, terça-feira. Então, Simone, até terça-feira. A Sandra, até amanhã, né, Sandra? Talvez até amanhã. E os demais, estamos hoje aqui, daqui a pouco vou para São Bernardo, agradecendo ao Pai também essa oportunidade. Mas é isso, pessoal. Queria deixar esse agradecimento a todos vocês. E realmente eu vou continuar orando para que todos nós possamos, todos os dias, despertar para a vida e tomar essa direção. Eu fiquei muito feliz em ver as devolutivas, mas muito feliz mesmo. Não, não foi e nunca será para o Sandro. Nunca, jamais. É isso que me deixa muito feliz, saber que é o pai que está fazendo isso, mas que vocês estão reconhecendo isso. Eu não falei nenhuma frase, eu não coloquei para você, diferente de algumas enquetes, né, que eu fiz ao longo dos 30 dias, que eu coloquei algumas enquetes com algumas respostas. E aí vocês escolheram, certo? Mas ontem eu falei assim, não, eu preciso fazer uma pergunta mais aberta. E essa pergunta mais aberta trouxe para mim respostas que me encheram de alegria. Porque eu vou continuar sempre torcendo pelo sucesso de vocês, mas eu tenho certeza que vocês também vão continuar, porque algumas palavras foram exatamente nessa linha. E eu tenho certeza que Deus está abençoando todos nós, tá? Então, tenha um dia abençoado, cheio de vitórias, cheio de desafios, mas principalmente disciplina. E que amanhã eu vou estar por aqui, em algum momento vou mandar uma mensagem para alguém. Você está por aí? Se você estiver por aí, então fique com Deus que eu estou por aqui, tá? E projetos novos vêm por aí, tá, pessoal? Então, Deus tá trazendo aí algo novo, mas algo novo com certeza vou compartilhar com vocês, porque vocês realmente são pessoas que eu quero continuar mantendo esse contato diário, tá bom? Fique com Deus e vamos lá. Obrigado. Bom Até mais dia. aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, pessoal.